O universo de terror japonês é fantástico. A cultura japonesa é muito diferente da brasileira e por isso, além de serem muito bons no horror, também existe aquele incômodo e estranheza de quando nos deparamos com costumes diferentes dos nossos. Com base nisso, eu comecei a pesquisar por lendas japonesas de terror e encontrei uma que não saiu da minha cabeça. E por isso eu decidi dividir com vocês e criar este vídeo. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo e hoje vamos conversar a respeito da lenda O Inferno de Tomino. Dentre vários outros, este foi o caso que mais me deu medo e angústia. E não só por causa da suposta maldição ligada ao poema, mas também pelo contexto histórico no qual ele foi criado. É perceptível que ele foi escrito enquanto o autor sofria e enfrentava momentos difíceis em sua vida. Eu não falo japonês, não entendo muito sobre a cultura, então pesquisei bastante e vou deixar as fontes na descrição deste vídeo. O que diz a lenda? É dito que quem ler o poema Inferno de Tomino em voz alta vai sofrer consequências terríveis que vão desde se sentir mal, se machucar, até perder a própria vida. Em alguns locais é dito que o espírito de Tomino surgirá para fazer você sofrer as consequências de ter lido o poema em voz alta. Também é dito que pessoas que você ama podem sofrer consequências terríveis caso você leia o poema em voz alta. Antes de continuarmos, gente, eu quero dizer que é bem fácil encontrar esse poema. Possivelmente tem alguns erros de tradução, inclusive na versão que eu li, já que foi feita a tradução para o inglês e só depois para o português aqui do Brasil. Então, se você pesquisar e quiser ler, leia como eu, apenas na sua mente, sem ler em voz alta. E por que eu recomendo isso? Porque, independente da gente acreditar ou não na lenda, a nossa mente é algo muito complexo. Então, as chances de você ler em voz alta e ficar com medo podem induzir você a acreditar que coisas ruins vão te acontecer, que doenças vão acometer você e as pessoas que você ama. E, além disso, não tem como a gente saber se a maldição é real ou não, né? Eu não desacredito. Então, para evitar qualquer mal-estar, mas conseguir matar sua curiosidade, leia apenas na sua mente, esta é a minha recomendação. Mas é claro que ao longo da história, muita gente já o leu em voz alta. Supostamente um radialista leu o poema em voz alta em seu programa de rádio e no meio da gravação ele começou a se sentir mal. E se você é nerd como eu, já deve estar lembrando da leitura dramática de Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Comente se vocês gostariam de um vídeo focado neste caso. Continuando com o Inferno de Tomino, o radialista que leu o poema teria começado a se sentir mal no meio da leitura. Ele foi perdendo ar aos poucos, caiu e se cortou por causa da queda. Ele foi levado ao hospital e recebeu 7 pontos. Também é narrado que algumas pessoas sentem dores de cabeça ao ler esse poema em voz alta e também existe a lenda que uma estudante perdeu sua vida por causa desse poema. A lenda se estende para o audiovisual. Em 1974 foi lançado o filme japonês Morrer no Campo, no qual a sinopse diz: a história da vinda de um rapaz numa cidade estranha e carnavalesca torna-se uma recriação de uma memória que o realizador tem 20 anos mais tarde. O filme foi dirigido por Terayama Suji. É dito que a obra é ligeiramente baseada em O Inferno de Tomino, já que o diretor era um admirador do autor do poema. O filme também foi considerado amaldiçoado, já que o diretor faleceu 9 anos depois. Em alguns lugares é dito que você não deve ler o poema em voz alta, e em alguns lugares diz que você não pode ler em voz alta em japonês. Se for em outro idioma, tudo bem. Bom, eu li o poema, não vou ler em voz alta, vou respeitar a lenda, mas para este vídeo fazer sentido, eu vou explicar para você o que é dito na obra. Então, só enfatizando aqui, não precisa sair do vídeo, o que eu vou ler não é o poema, e sim uma interpretação dele. Este poema narra a história de Tomino, este personagem relata sua descida ao inferno e o tom geral da obra é de melancolia e tristeza. Fica ambíguo se Tomino sabe ou não o motivo de seu destino ser tão terrível. No início é falado sobre a irmã mais velha e a mais nova de Tomino. A mais velha parece verbalmente abusiva, enquanto a mais nova parece alguém que guarda tudo para si mesma. Ela não consegue falar sobre seus sentimentos e medos, e por isso é como se queimasse por dentro. Tomino sofre possivelmente pelas mãos de sua irmã mais velha.
Tomino chora e sente saudade de sua irmãzinha. A descida ao inferno continua. No trajeto, mais alguns elementos surgem no poema, como flores. A carne dele é ferida por objetos pontiagudos. Por fim, tem mais algumas menções ao sofrimento de Tomino num lugar terrível como o inferno. Saijo Iasu é o autor dessa obra. Ele foi um poeta japonês que nasceu em Oshigomi, Tóquio, e cresceu cercado de música, canto e dança. Se formou na Universidade de Sorbonne, viveu por um tempo na França e trabalhou como professor universitário. Algo que chama atenção é que muitas de suas obras eram voltadas para o público infantil e eram cheias de simbolismos estranhos e jogos de palavras inquietantes, influenciados principalmente pelas artes e pela história francesa. Ele perdeu o pai, não é especificado com quantos anos, mas é dito que ele passou a sustentar a família. A arte sempre foi uma válvula de escape para ele, que sempre era atraído por música e poesias em momentos difíceis, como quando houve o grande terremoto de Canto. Ele via a arte como a beleza que podia salvar a vida das pessoas. No mundo literário, ele foi muito criticado por pessoas que o viam como vulgar, mas mesmo assim ele não parou de criar. Mesmo que O Inferno de Tomino seja a obra mais falada dele, o autor criou muitas canções populares e infantis, e sua convicção era que, na poesia, não há nobreza nem vulgaridade. Durante a guerra foi forçado a escrever canções militares, e para ele foi doloroso ver seus alunos enviados ao fronte. Ele escreveu canções após a guerra e também como despedida a Haruko, a sua esposa querida que o apoiou por tantos anos. O autor também conseguiu realizar o antigo sonho de reunir em uma grande obra seus estudos sobre Rimbaud, um importante poeta francês. Também se dedicou ao avanço dos direitos autorais no Japão. É interessante que aqui no Ocidente o nome do autor fique quase inteiramente ligado ao Inferno de Tomino, mas quando você faz uma pesquisa mais ampla, tem muito mais sobre ele. E mesmo que não tenha muitas informações sobre a vida dele, lendo tudo isso não dá para não sentir uma certa admiração pelo seu trabalho e perseverança. O Inferno de Tomino fez parte da 27ª coletânea de poesias do autor, chamada Sakin, que significa pó de ouro em inglês. O poema ganhou popularidade justamente por perturbar seus leitores. E durante a minha pesquisa, esse foi um ponto que chamou minha atenção, o fato desse poema perturbar as pessoas já naquela época. É comum que muitas obras passem despercebidas pelo grande público na época de seu lançamento e só depois se tornem bizarras ou amadas, mas no caso deste poema foi diferente. É como se a energia dele fosse tão pesada que desde o seu lançamento as pessoas já sentissem algo ruim ao lê-lo. E tem um motivo para o poema ter essa carga emocional. O autor estava vivendo um período muito devastador. Iasu escreveu logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e ele enfrentava o luto. Em algumas fontes é dito que ele perdeu o pai e em outras é dito que ele perdeu o pai e a irmã. Por causa disso, uma possível explicação é que ele escreveu esse poema para colocar para fora o que ele sentia naquele período. Isso explicaria porque no poema é dito que Tomino sente falta de sua irmãzinha. Outra versão diz que o poema está relacionado com um soldado, ele teria lutado na Primeira Guerra Mundial e por isso retratou sua vida como um inferno vivo. Um determinado trecho do poema fala de agulhas afiadas e ensanguentadas em seu caminho na descida infernal, e essas agulhas seriam senimbari, um amuleto tecido com 1000 pontos de costura. Eles eram feitos por mulheres japonesas e entregues aos homens que iriam para o campo de batalha. O intuito era protegê-los. Mães, irmãs, namoradas ou esposas faziam os 1000 pontos e o entregavam como talismã de boa sorte. Existe também uma interpretação de que Tomino tirou a vida de seus pais e por isso desceu ao inferno. Há também uma interpretação de que o autor propositalmente deixou o texto ambíguo. E com isso, ele esperava que a pessoa que lesse o poema preenchesse as lacunas. Neste caso, o poema diria mais sobre nós mesmos do que sobre Tomino, já que as nossas vivências e sentimentos preencheriam os espaços que faltam.
Eu acho todas essas interpretações muito válidas e acho que todas fazem sentido. Mas saindo das interpretações, vamos falar de algo que você com certeza deve estar se questionando. Se o poema foi lido em voz alta, existe alguma forma de escapar de um destino horrível? Bom, isso depende da fonte. Algumas fontes dizem que não existe uma forma conhecida de se livrar da maldição, mas também é dito que existe um ritual para se livrar deste mal. Segundo essa fonte, para quebrá-la você deve comprar um amuleto protetor, como um amuleto especial ou um cristal de energia positiva, encontrar um lugar tranquilo como uma floresta calma ou um canto aconchegante em casa e acender velas em círculo para atrair boas vibrações. Então você deve ler um feitiço sincero pedindo a espíritos bondosos que limpem sua aura, polvilhar sal em suas portas e janelas para afastar as energias negativas, por fim fazer coisas gentis e positivas, pois a boa vontade pode afastar até as maldições mais sombrias. Mesmo com a lenda urbana existindo e apavorando tanta gente durante tantos anos, muitos não acreditam na maldição, pois o autor viveu até os 78 anos de idade, logo ele deve ter lido o poema em voz alta em algum momento nesses 51 anos depois que ele escreveu. O que corrobora para essa descrença de algumas pessoas é que muitos leram o poema em voz alta desde 1919, mas apenas em 2004 começou a lenda de que ele era amaldiçoado a ponto de fazer mal a quem o lesse em voz alta ou aos seus entes queridos. Depois de ler o poema, ressaltando aqui que eu li apenas na minha mente, eu vou deixar a minha interpretação sobre ele. Eu achei que a escrita tem uma carga negativa porque o poema começa e termina em sofrimento. Acredito que muito possivelmente o autor usou sim a escrita para colocar para fora sentimentos ruins que ele estava sentindo, possivelmente o luto. Eu penso isso porque a história de Tomino não tem um momento de redenção, algum ponto em que o personagem consegue vencer o seu destino trágico. Ele apenas desce ao inferno e sofre. Ele é desesperançoso, nihilista e não oferece nenhum respiro, nenhuma possibilidade de que a felicidade possa voltar à vida do personagem. É realmente muito forte. Eu não vou ficar instigando você a ler, dizendo que é o poema mais tenebroso de todos os tempos, porque o que vai te assustar ou te deixar triste é relativo. É relativo para todos nós. Na verdade, pode ser que para alguns o inferno de Tomino nem seja assustador. Mas eu achei ele muito triste, desesperançoso e por isso mexeu comigo. Eu acredito que isso aconteceu com mais gente também. Eu só espero que colocar para fora tudo isso tenha ajudado o autor a encontrar um pouco de conforto e esperança em sua vida. Porque além de tudo, esse poema mostra como a escrita é algo muito poderoso. Ela serve para criar histórias incríveis que nos fazem sonhar, fazem nossos corações baterem mais forte, mas também é ótimo como um instrumento para colocar para fora sentimentos que ameaçam nos sufocar de dentro para fora. Para criar este conteúdo, fiz uma pesquisa em diversas fontes, não apenas em português, para coletar o máximo de informações possível e trazer um conteúdo completo para vocês. Não se esqueça de comentar sua opinião sobre este tema e sobre este vídeo. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para me motivar a continuar com esse projeto. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo, muito obrigada por estar aqui e até a próxima.